amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Roteiro Team, hoje para estudar a lição de número 6. Lição maravilhosa. Estamos aqui hoje com a Nicole. Oi, gente. É muito prazer ver vocês de novo. Isso aí, também com o Miguel. Oi, galera, tudo bem? Queria mandar um abraço pro pessoal de Vila Guilhermina. Isso aí, seja bem-vindo de volta, Miguel. E por fim com o Jonatas. E aí, pessoal, um abraço pra minha igreja Chabilândia. Muito bom. Então vamos analisar essa ilustração aí. Ilustração bem bonita, por sinal. Eu queria saber quem que faz essas artes da lição. Deve estar escrito aí, mas muito bonitas. Vamos lá, o que vocês enxergam dessa imagem aí? Eu enxergo um homem e Peixes no fundo, um peixe. Aqui, ó, uma rede, a isca, Isca. um barco, uma âncora, uma pessoa. uma ali embaixo. rede. É. É isso. Não, mas agora é um anzol aqui. É um anzol? É um anzol. Isso, é um anzol e uma pessoa, né? Então vamos lá, imagem diretamente ligada com o nosso título, Pescadores de Homens. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: "Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador." Jesus respondeu a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente." Pedro, André, Tiago e João, eles tinham acabado de sair de uma noite de pesca difícil e frustrante. Sabe quantos peixes eles pegaram durante toda a noite? Nenhum. Eles não pegaram nenhum peixe. Ao raiar do dia, eles viram um homem de longe. Um homem o qual era Jesus. Mas eles ainda não sabiam. O homem pegou e disse: "Joguem a rede." Novamente. Joguem a rede do outro lado. Eles eram pescadores experientes. Por uma análise assim do relato bíblico, a gente pode dizer que eles eram pescadores experientes. Eles possuíam tipo uma companhia ali de pesca. Vocês acham que um pescador com anos ali de trabalho, ele ouviria uma pessoa que tava tipo opinando ali na praia? Quando tá de dia, os peixes eles conseguem enxergar a rede, porque a água fica mais clara. Então seria muito mais difícil, naquelas condições, era muito mais difícil deles pescarem do que na noite inteira que eles passaram pescando. Mas Jesus, ele era um grande mestre e Pedro, ele arriscou confiar em Jesus, ele teve fé e ele jogou a rede. A rede voltou repleta de peixes e Pedro se convenceu de que ele tinha presenciado um verdadeiro milagre. Pedro sentiu a indignidade e caiu aos pés de Jesus, né? E pediu que saísse de sua presença porque ele não era digno. Mas em vez de Jesus simplesmente sair ou qualquer coisa, Jesus faz o convite para que ele deixasse de ser pescador de peixes e se tornasse pescador de homens. Por que vocês acham que Jesus ele fez o milagre da grande pesca antes de pedir que os pescadores o seguissem? Eu creio que é para dar a segurança da providência divina. Onde ele deu a certeza para eles que ele ia cuidar deles, independentemente de onde eles estivessem, porque Deus sempre estava na frente de tudo. Perfeito. Exatamente, eu concordo. Eu acho que Jesus decidiu fazer esse milagre por causa que ele queria mostrar o seu poder, mostrar que os milagres eram possíveis e ele que poderia fazer esses milagres. Isso aí. Isso mesmo, eu acho que Jesus queria mostrar que, queria dar segurança que ele podia fazer milagres, que tinha controle sobre céu, sobre terra, sobre cada coisa, para poder dar segurança dos discípulos de abandonarem tudo e seguirem a ele. Exatamente. Essa demonstração de que Jesus estava ali para cuidar também dos problemas pessoais deles é muito interessante. A série The Chosen dá uma romantizada ali nesse relato, né? Muito interessante todo o contexto que engloba essa grande pesca. A história contada lá não faz parte perfeitamente, nem tudo está descrito na Bíblia, mas é uma ilustração muito boa do impacto que aquele evento teve na vida deles. E aqui a lição de segunda-feira ela fala um pouquinho do porquê que aquela reação de Pedro ao se jogar aos pés de Jesus daquela forma. Na presença de um policial, um ladrão, ele naturalmente se sente desconfortável. Ainda que o policial ele não conheça os atos criminosos, ele ainda vai ficar desconfortável. Quanto mais então um pecador se sentiria vergonha e indignidade na presença do Salvador perfeito. Esse senso de indignidade
é a primeira sensação quando Deus, ele opera a sua obra no coração humano. Vamos ler um pouquinho das curiosidades de terça-feira? Então vamos lá. Então, está escrito aqui que tudo indica que Pedro era surpreendentemente da qual empresa pesqueira da qual participava. André, Tiago e João. Ele era considerado um pescador experiente e bem-sucedido nos negócios. Isso aí, então ele era superintendente da empresa. Ele era ali o chefe. Isso. Como as águas do lago eram claras, o melhor momento para pescar era à noite, quando os peixes não viam as redes espalhadas. A ordem de Jesus contrariavam as regras comuns da pescaria. Exato, então olha que engraçado. Jesus ele foi contrário a uma coisa que era consenso entre eles. E eles, homens experientes, eles tiveram fé suficiente para acreditar na palavra de um desconhecido, a princípio. Uma coisa interessante é que o resultado da pescaria foi tão incomum que as redes começaram a se romper. Foi necessário que os companheiros de pesca vissem socorrê-los. E viessem socorrê-lo, né? Exato. O pessoal, imagina só a cena, os barcos ali pedindo ajuda pros outros barcos, todo mundo já Nossa. vindo ajudando a subir a rede. Socorro! Tá furando o peixe aqui! Tava chovendo peixe aqui, devia ter peixe que não acabava mais. E o milagre da pesca maravilhosa fez com que Pedro percebesse que Jesus também tinha poder sobre a natureza. O que aconteceu? Quando Jesus convida eles para que eles fossem pescadores de homens, eles largaram tudo, certo? Largaram tudo que eles tinham. Largaram o barco, deixaram as redes. Deus espera hoje a mesma coisa de nós? Vocês acham que Deus espera de todo mundo que a gente largue tudo, largue trabalho, largue tudo para seguir Ele? Não necessariamente ele vai pedir que largue tudo agora ou pra você, por causa que Deus tem plano individual pra cada um, porque ele sabe do que cada um passa ou quais são as limitações pra fé dele, né? E ele vai dar de acordo com o que ele acha melhor pra você, por causa que cada pessoa tem suas próprias características pessoais, emocionais e como ela vai lidar com tudo isso. Exato. Os planos de Deus, eles são diferentes para cada um. Claro, o que Jesus principalmente espera é que as pessoas deixem o estilo de vida pecaminoso que elas um dia levaram. Não tem como você seguir a Jesus e ser de uma gangue e usar drogas. Não bate. Isso é claro, isso é perceptível. Não adianta eu seguir a Jesus, só que eu ainda cometo o mesmo erro quando eu não seguir a Jesus. Exato. Eu preciso mudar como eu sou. Jesus, ele convida para mudança, perfeitamente. Só que Jesus tem um plano para cada um de nós. A gente pode plenamente seguir uma vida normal e seguir a Jesus, mas os nossos planos eles devem ser submetidos à vontade de Deus. A lição de quinta-feira diz assim, fala um pouco da situação entre Jesus e os primeiros discípulos. Jesus, ele escolheu ser pecadores sem nenhum estudo porque eles não haviam sido educados nos costumes deficientes de seu tempo. Eles eram homens de habilidade nata, além de serem humildes e dóceis. Como é que a gente falou que estavam as leis naquela época? Os judeus interpretavam certo as leis? Na versão antiga, sim, né? Por causa que só que eles lavavam de maneira muito rígida e tratavam com aquilo não como agora era, por exemplo, a circuncisão. Antigamente, pela uma curiosidade, né? Era porque antigamente o odor, né, do xixi atraía muitos animais. Então, por isso que acontecia a circuncisão, onde fazia com que a urina não tivesse tanto cheiro. E naquela época no deserto era bom por causa que os répteis ou até cobras não viessem atraídos pelo odor humano. Agora, onde eles estavam, se estabeleceram, construíram cidades, ou seja, já não tinha mais necessidade daquilo, mas eles continuavam mantendo, como se fosse uma forma muito rígida. Tem diferença entre regra e lei. Exato, eles estabeleceram muitas regras. A resposta, na verdade, é não, né? Eles não seguiam a lei conforme Deus havia pensado. A lei ela não foi feita para ser o fardo que eles impunham, né? Que eles insistiam em colocar. Mas Jesus, ele escolheu os pescadores, talvez exatamente por eles não terem sido educados nessa coisa toda, né? Porque a democracia da época era tão rígida que acaba até esquecendo de quem deveria ser honrado naquele dia, que era Jesus. Era tanta burocracia como, por exemplo, quantidade de passos. O judeu tinha uma determinada quantidade de passos
até às 6 horas. Era tanta burocracia que o significado de guardar o dia do sábado para você usar ele acabou sendo meio que ignorado. Exato. Eles perderam o significado da maioria das leis. E não é maravilhoso saber que Jesus ele vê o que a gente é, não vê o que a gente é, mas vê o que a gente pode se tornar? Imagina, ele viu pescadores humildes e ele escolheu eles, porque ele sabia que eles podiam ser feitos, iam ser exatamente os discípulos que Jesus escolheria. Pedro, André, Tiago e João, eles foram testemunhas de uma demonstração maravilhosa do poder de Jesus. Eles tiveram certeza que ele era o Messias. Jesus, ele tá pedindo o mesmo pra gente. Pode ser que ele não esteja pedindo que a gente deixe o nosso lar, mas que a gente submeta a vida a ele. Dedicação completa a Deus, trabalhar por ele e pelo próximo e etc. A gente tem que pedir pra Jesus para compreender o significado daquilo que ele quer da nossa vida. Que tipo de coisas vocês acham que Jesus convida a gente a deixar todos os dias? Os vícios, Os vícios, Isso. maus hábitos. maus Talvez. hábitos, com certeza. Maus hábitos como ficar muito tempo no celular, usar coisa que não pode. Exato. Talvez o celular, né, seja hoje em dia, porque a maioria das pessoas está na igreja, é muito difícil que você seja uma pessoa, claro, existem casos, mas é muito difícil que sejam jovens, assim, que usem uma droga de forma direta, assim, né? Não é algo tão corriqueiro. Mas será que aquelas 3, 4 horas ali no TikTok o dia inteiro ali sem fazer nada, só procrastinando aquilo que você tem que fazer, tal. Será que não é isso que Jesus está te convidando a largar? Será que nesse tempo, nessas 3, 4 horas, se você dividisse elas da maneira correta, será que você não podia estar operando muito melhor para a obra de Deus? É algo a se pensar, não é? O celular atualmente, ele é o exemplo de uma droga que a gente não enxerga como uma droga, a gente enxerga como algo muito bom, mas ele em excesso pode se tornar algo muito mal. É por isso que hoje, essas e outras coisas, Deus convida pra gente largar e começar a seguir a ele. Exato. Mais algum comentário, gente? Eu acho que não. A gente acabou de aprender hoje que a gente deve largar as coisas ruins pra adorar a Deus. Exato. Que a gente possa fazer como eles fizeram. Que a gente possa largar aquilo que é nosso barco, aquilo que é nossas redes, aquilo que nos impede de dedicar a nossa vida, de submeter a nossa vontade completamente a Cristo. E todo cristão, essa frase de John Wesley muito forte, todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Então nosso dever é ser também pescadores de homens, apesar de não termos sido pescadores anteriormente, que sejamos todos os dias pescadores de homens para a obra de Jesus. Amém? Deus Amém. abençoe vocês. Muito obrigado por acompanhar-nos em mais essa lição, nesse podcast Roteiro Team. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.